Senhores, nós ouviremos agora o Dr. Jefferson Rocha, que é advogado, diretor jurídico da Andaterra, e vai falar conosco também sobre este assunto de importante debate. Está conosco presencialmente pelo tempo de até 5 minutos. Muito obrigado, deputada Ana Campanholo. Parabenizar esta audiência pública, que representa uma resistência contra tudo o que temos sofrido de imposição nos últimos tempos, né? Eu represento uma entidade chamada Andaterra, que é uma entidade de produtores rurais, sou advogado, produtor rural, e também o movimento Brasil Verde e Amarelo, que congrega entidades de classe em todo o país. E nós debatemos internamente esse assunto, deputada Ana, e chegamos, evidentemente, à conclusão de que ninguém pode ser submetido a um tratamento experimental, e usamos como base a legislação brasileira, a Constituição da República, o artigo 5º, e notadamente o decreto 592, de 6 de julho de 1992, que recepcionou o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Isso é muito importante que todos saibam, que no seu artigo 7º está muito claro: será proibido submeter uma pessoa sem seu livre consentimento a experiências médicas ou científicas. Portanto, o movimento Brasil Verde e Amarelo, assim como as senhoras e os senhores aqui, se posiciona veementemente contra a obrigatoriedade da vacinação e a obrigatoriedade do passaporte. E é muito importante, nesse momento, que os parlamentos locais, o legislativo estadual e os municipais, que têm esta competência de legislar, enfrentem a matéria e legislem para que nós tornemos os municípios e os estados livres desta agenda global. Eu só queria trazer um detalhe, eu não sei se conseguiram colocar aqui uma exposição que eu fiz, a pedido de uma integrante do nosso movimento, Cirlei Ratier. Na semana passada nós estivemos falando sobre esse assunto. Pode tocar para frente um pouquinho mais para frente, mais para frente, mais para frente, mais para frente, aí, volta. Eu quero fazer aqui para vocês uma denúncia, não é? E espero também que os parlamentares possam levar essa denúncia adiante. Existe, além de todas as restrições absurdas, um mercado controlado por uma meia dúzia de empresas mundiais, as chamadas Big Pharma, que controlam, que detêm o domínio, não é, das patentes das tais vacinas contra o coronavírus. É um mercado bilionário. Eu só vou dar o exemplo da Pfizer e da BioNTech, que tiveram lucro com a venda das vacinas em 2021 de 63 bilhões de dólares, nada contra o lucro de uma empresa. Agora, numa situação como essa, a BioNTech, por exemplo, que saiu de um prejuízo de 43 milhões de euros para um lucro de $500 milhão por conta desta vacina, há de se levantar uma suspeita. E detalhe, deputada, presidente, agora é a denúncia. Existe um mercado aqui, um mercado oferecendo uma propina não, um percentual sobre as vendas dessas vacinas. Isso está ocorrendo no Brasil inteiro e no mundo inteiro. $1 por cada vacina aplicada. É o que pagam algumas dessas empresas aos seus comerciantes que saem aí a vender vacinas. Por isso que a gente tem que acender o sinal de alerta. Tivemos uma oportunidade ímpar de investigar esse assunto na CPI da pandemia, que virou um palco grotesco, né, de ataques ao governo, e perdeu uma enorme oportunidade, por exemplo, de investigar para onde foram parar os 33 milhões de reais que este governador, um dos mais incompetentes gestores da história do estado de Santa Catarina, foi o grande responsável por sumir com este dinheiro. E o que dizer, então, da escolha dessas vacinas pelos gestores públicos? Por que prefeitos aí queriam fazer parcerias direto, né, passando sob Estado e União, direto com as empresas? Tem algo de podre no reino dessa Dinamarca e tem que ser investigado. E o parlamento de Santa Catarina não pode se furtar a esta responsabilidade. Pode passar adiante, só o meu tempo é curto, pode tocar, mas aí,
Aí, olha só, esta empresinha aqui dos Estados Unidos, só um segundinho, deputada. Mais 30 segundos. Um minuto. Esta empresinha dos Estados Unidos, a Novavax, em novembro de 2019, a ação dela valia $3,99. Com a grande invenção da vacina, foi para $217. Um lucro de 5.400%. Isto tem que ser investigado, isso deve ser levado a cabo, achar os responsáveis, primeiro por espalhar o vírus. Não se discute o problema, da onde veio o vírus, quem fabricou o vírus, quem está criando as dificuldades para vender as facilidades. E nós, produtores rurais, somos vítimas desses oligopólios aqui. Quando criaram uma tecnologia chamada transgenia, usando a transgenia na soja, foi uma grande revolução. Foi algo até benéfico para a produção nacional e a produção mundial de alimentos, não tenha dúvida disso. Agora, entregaram aquilo para depois cobrar royalties absurdos. No começo eram R$5 por hectare. Hoje são quase R$200 por hectare que nós temos que pagar. Não é nenhum oligopólio, é um monopólio, só existe a Bayer que comprou a Monsanto. Então é a mesma coisa. Amanhã vão exigir royalties dos vacinados que têm a tecnologia da Pfizer no organismo, afinal de contas, vão dizer eles, a sua defesa não é do seu sistema imunológico, mas de uma vacina patenteada pela Pfizer. Por mais 10. Presidente, muito obrigado pela oportunidade, agradeço imensamente e, mais uma vez, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós, da Andaterra, do Movimento Brasil Verde e Amarelo, somos contra o passaporte vacinal e apoiamos, de forma incisiva e clara, a legislação que será aqui aprovada pela Câmara, pela Assembleia Legislativa, a legislação Bruno Graff, esse projeto de lei tão importante para nos dar liberdade. Um abraço a todos e vamos em frente. Obrigada, doutor Jefferson.